Terra. Galera, antes de falar mais um pouco sobre o capítulo 48 do mangá de Dragon Ball Super, que eu comecei a falar lá no último vídeo, deixa eu retomar aqui o assunto da desmonetização do canal e do possível fim do canal, né? Que eu fiz aquele vídeo lá. Então, galera, a monetização do canal voltou, tá? Eu queria, inclusive, fazer um agradecimento aqui super importante ao Pink, do canal História Sem Fim, porque foi ele que me ajudou nesse processo. Muito obrigada mesmo. O Pink, passem lá no canal dele pra dar uma moral. Porém, apesar da monetização ter voltado, ainda tá um clima de insegurança total pra gente aqui, sabe? Porque tá uma coisa esquisita. Nós não somos mais parceiros do YouTube, apesar de termos sido recadastrados no AdSense. É uma coisa meio louca, a gente não tem mais acesso ao suporte da plataforma. Eu não sei se bugou, se era pra ter voltado tudo junto com a monetização, mas aí voltou só a monetização e essa parceria com o YouTube não voltou, o que é muito bizarro, gera uma insegurança muito grande, porque a gente não poderia, então, reclamar de strike, não poderia solicitar plaquinhas, por exemplo, de aumento de inscritos, não poderia entrar em contato com eles para nenhum outro problema, igual foi esse problema da desmonetização. Eu não tenho mais acesso a esse contato direto com o suporte. Enfim, agora a gente viu que não dá mesmo para confiar muito nesse sistema de qualquer forma. Então a gente vai continuar com um projeto que a gente tinha pensado antes da monetização voltar. Quando eu falei aqui da desmonetização e do possível fim do canal, muita gente falou para eu criar algum tipo de apadrinhamento, né? No Padrim, Apoia-se ou algum outro site desses aí. E eu escolhi trabalhar com o Padrim, né? A gente fez um site, elaborou, que ficou muito legal. Eu peço para vocês darem uma passada lá nesse link. Você pode ajudar com a partir de R$1, mas mesmo que você não possa ou não queira ajudar, passa lá e lê o que a gente escreveu e vê o site, que ficou muito bonitinho, eu gostei bastante. Então eu queria que o pessoal desse uma olhada. E também divulgar quem não puder ajudar. Mas eu sei que isso vai mudar o canal de muitas formas. Primeiro porque a gente vai ter um compromisso com essas pessoas que estão assinando no Padrim. Então a qualidade tem que melhorar, é uma coisa que puxa a outra automaticamente. Então eu decidi que eu não vou mais tentar falar sobre nada que não seja de Dragon Ball, porque quem chega a apoiar esse projeto eu sei que são os fãs de Dragon Ball, que podem até ter interesse em me ver falar sobre outros assuntos, mas a Kami-sama Explorer sempre foi sobre Dragon Ball e eu tentei sair um pouco disso porque eu tenho muita vontade de falar sobre outras coisas, mas eu percebi que isso realmente tem que ser um projeto à parte. Eu pretendo criar outro canal, agora mais do que nunca, mas com outra proposta totalmente diferente, sem ser necessariamente um canal de análise de animes. E é isso, e a Kami-sama Explorer vai se assumir de vez como um canal de Dragon Ball, porque a gente estava meio que desassumindo isso nos últimos meses, digamos assim. E a qualidade do canal vai aumentar, porque agora eu pretendo aparecer nos vídeos para evitar voltar a ter problemas com o YouTube de qualquer natureza. Eu acho que o YouTube prefere os vídeos assim, então eu vou tentar fazer assim, vou me esforçar o máximo possível. A gente esbarra em algumas barreiras de recursos, tipo equipamento para gravar, porque quando eu gravo só o áudio, gente, eu gravo num aplicativo assim, falando de pertinho do meu celular, que é muito ruim. E esse meu celular, ele não teria condições de gravar de longe, o áudio ficaria uma merda e a imagem pior ainda, né? Então eu preciso gravar com o celular do Anderson, que não passa o tempo todo comigo, e na maioria das vezes ele tá longe de mim quando as pautas saem. E aí elas ficariam defasadas se a gente esperasse pra gravar quando dá, que às vezes é no dia seguinte ou 2 dias depois, às vezes. Então a gente tem todos esses problemas de recurso técnico mesmo, que foi um vacilo nosso de não ter organizado o fundo que o canal já ganhou em outros tempos, quando o AdSense pagava um pouco melhor, e não ter organizado uma parte desse dinheiro para reinvestir no canal, né? Simplesmente foi usado para pagar nossas contas indiscriminadamente. E é um erro que a gente pretende reparar agora com o Padrim, né? Fazer um fundo para reinvestir no canal. Esse dinheiro precisa retornar na forma de equipamentos e de recursos que impeçam a gente ficar limitado de trazer um conteúdo de qualidade para vocês, porque essas limitações, elas são todas muito técnicas, assim como a própria limitação de tempo também, que não deixa de ser uma limitação de dinheiro, né? Aquele velho ditado, tempo é dinheiro. Então, quanto menos isso aqui me paga, mais eu sou obrigada a me dedicar a outros projetos que me dão algum lucro, e aí menos tempo eu tenho para isso aqui. Por isso que o Padrim aí é outro motivo pelo qual o Padrim vai ajudar muito. Já que mesmo a AdSense tendo voltado já tem muito tempo que ele não estava dando conta de sustentar o canal. Então, galera, só pra encerrar aqui, dá uma passada lá no site do nosso Padrim, lê o texto que ficou daorinha pra caramba, deu um maior trabalho pra escrever aquilo, pra montar aquela página bonitinha. Então, independente de você assinar ou não, colaborar com R$1, com R$5, com R$10, com o que você puder, independente disso, passa lá, dá uma olhada e talvez compartilha, divulga, pra
ajudar esse projeto. E colaborando, você passa a fazer parte do projeto da Kami-sama Explora. Você passa a ser nosso patrão aí, de certa forma, né? Porque em algumas categorias lá, você inclusive vai poder pedir o vídeo que você quiser sobre a temática de Dragon Ball, que a gente vai ter que se virar pra trazer, por mais complexo e difícil que o vídeo seja. E vai ter outras modalidades lá, como poder tirar dúvidas a hora que você quiser no e-mail. E as mais básicas é ser agradecido aqui no canal, ser mencionado e etc. Mas dá uma olhadinha lá e vê se tem alguma coisa que te interessa pra você ajudar a gente. Bom, agora sem mais delongas, porque eu já enrolei muito, vamos para a análise do capítulo 48 do mangá. No último vídeo eu falei praticamente de todo o desenvolvimento do Buu contra o Moro. E eu prometi também falar num outro vídeo sobre o papel de Moro e Cranberry. E da polêmica morte do patriarca enquanto o Porunga havia sido invocado. Então, muita gente me pergunta como que o Cranberry conseguiu chamar Porunga. Gente, deu pra perceber que ele estava usando um aparelho de controle mental que ele colocou na cabeça do Eska. Então, tudo que ele falava, o aparelho meio que traduzia no idioma de Namekusei. Não tem nada de absurdo aí, nem se ele soubesse o idioma de Namekusei. Afinal, gente, o cara é um alienígena. Convenhamos que é absurdo mesmo a gente ter 12 universos em Dragon Ball e todos eles falarem japonês. A única coisa forçada aí foi o Cranberry ter um Google Tradutor durante todo o seu trajeto em Namekusei. Afinal, ele e o Moro estavam presos, né? E é muito conveniente que a nave que eles usaram pra fuga tivesse um mecanismo tão útil aí nessa situação. Ah, e alguém vai dizer, mas a gente não sabe se eles pararam por aí no meio do caminho e pegaram alguns itens que pudessem ser úteis. Tá, vai, não vamos encanar com isso, mas é forçado. Sobre os desejos de Cranberry, todo mundo já sabia que ele ia morrer, até ele mesmo já sabia disso. Ele concederá ao Moro o desejo de recuperar as forças do vilão, ciente de que o bicho é um tremendo filho da mãe, destruidor de mundos, é uma coisa totalmente sem sentido pra mim. Porque uma coisa é você servir a um tirano maluco como o Freeza, que quer dominar o universo. E você, por alguma razão aí, se simpatizar com essa causa. Outra coisa é você ajudar um cara a destruir todo o universo, algo que inevitavelmente vai ferrar com a tua vida. Então o papel do Cranberry foi definitivamente, gente, o mais idiota possível. No início até fazia sentido ele dar uma disfarçada aí de ajudar o Moro. Afinal, ele conseguiu escapar da prisão graças a ele. E com as esperas ele poderia depois ir pra algum lugar onde nem o Moro pudesse alcançá-lo. Daí a merda que acontecesse com o universo já não seria mais problema dele. Mas isso se ele deixasse o Moro realizar os pedidos, né? E o Cranberry teve a faca e o queijo na mão. Ou melhor, ele teve as esferas na mão. E ele simplesmente se borrou de medo com o blefe que o Moro deu. Sendo que o Moro estava prestes a ser simplesmente derrotado pelo Buu. Enquanto o Cranberry tinha todo o fucking tempo do mundo pra fazer o desejo que ele queria. Que era desaparecer da frente de todos que queriam a cabeça dele. Então, ao meu ver, o Cranberry ter concedido o desejo pro Moro foi a maior burrice do personagem. Não faz o menor sentido, gente. Ele tinha todo o tempo do mundo pra realizar o desejo dele e deixar o Moro se lascar pra lá. E no fim, todo mundo sabe, né? Ele devolveu os poderes pro Moro. E antes de pedir pra ir pra algum lugar agradável e longe de todo mundo que queria a cabeça dele, inclusive o Moro, o próprio Moro acaba aniquilando ele por causa de um pedido que o próprio autor nem quis revelar, só pra fazer um suspense. Na verdade é aquilo, né? O autor precisava criar uma reviravolta interessante só pra ele se safar da situação que ele tava passando contra Buu. Só que eu particularmente não achei tão convincente. Porque convenhamos, quem é que seria capaz de acreditar num bruxo safado, sem vergonha, devorador de almas e planetas, cujo objetivo mais claro é simplesmente devastar toda a vida existente? Apesar do Moro ter recuperado seus poderes mágicos, o Buu fez uma observação bem interessante. Isso ainda é diferente de força pura. E isso era o motivo do Moro planejar absorver o planeta Namekusei naquele instante. Mas a pergunta é, ele não poderia absorver planetas antes de recuperar todo o seu poder mágico? Afinal, a gente viu ele absorvendo frações de energia do planeta, incluindo a energia do Vegeta e do Goku. Por que só agora ele decidiu comer o planeta, após recuperar todo o seu poder mágico? No fim, a sensação que eu tenho é que recuperar todo o poder mágico acabou não sendo lá tão grande coisa assim. A não ser que você ache que o personagem desaparecer ou suprimir o Ki é algo surpreendente em Dragon Ball. Outra coisa a comentar é que o
Dai Kaioshin finalmente assumiu o corpo do Buu, ao menos temporariamente. Isso é bom porque o autor tá dizendo pra gente que isso não é algo definitivo. Que ele talvez só irá se manifestar como Deus em uma ocasião ou outra da série. Mas o Buu grandalhão e gordão que encanta todo mundo provavelmente não vai deixar de existir. Apesar de que o autor cometeu alguns deslizes na hora de desenhar a roupa do personagem, mas a gente releva, vai. Agora, talvez uma das coisas mais polêmicas desse capítulo tenha sido a morte do patriarca, enquanto o Porunga era chamado. Pra quem não sabe, o atual patriarca de Namekusei é também o criador das esferas do dragão de lá. E, curiosamente, Cranberry deu o que parecia ser um ataque mortal no Namekusei Jin. Na teoria, quando o criador das esferas do dragão, sejam elas quais forem, morre, elas viram pedra imediatamente. E se o dragão estiver em cena, ele vai desaparecer. Isso aconteceu uma vez com o antigo patriarca de Namekusei, que morreu de estresse lá durante a saga Frieza. Mas nesse caso, o atual patriarca parecia ter tomado um golpe mortal do Cranberry. E o Porunga continuou lá de boa, distribuindo desejos adoidados. Aí fica a pergunta, né? Isso foi um erro? Então, gente, depende. O Cranberry atirou no patriarca pra matar. Isso é um fato. Acontece que ninguém aqui tava lá pra ver se ele tava vivo. Só que tem aquilo. Vegeta tava dizendo que não tava sentindo o ki dos Namekusei Jins. Dava totalmente a entender que todo mundo tinha morrido. E mais tarde, depois do Porunga ter convenientemente aí realizado os desejos todos e partido, e a galera ter chegado aí ao local, o Buu constatou que o patriarca tava morto. Então, sendo assim a explicação plausível e pra lá de conveniente, né? É que assim que os desejos foram realizados e as esferas partiram, o patriarca realmente morreu. Só que, curiosamente, quando o Vegeta tava falando que não tava mais sentindo o ki dos Namekusei Jins, o Eska tava vivo. Então, se o Vegeta não sentiu o ki nem do Eska, nem do patriarca, a gente tem as seguintes hipóteses aqui. Uma, o Eska tava em transe lá com o Google Tradutor do Cranberry, por isso que o Vegeta não sentiu seu ki. E o patriarca tava realmente morto. Sendo que, ó, esse lance aí de que tá em transe e por isso não dá pra sentir seu ki nunca rolou na série não, tá? Eu que tô falando aqui. Tá, mas lembrando que o Eska é uma criança, e isso sim já rolou na série, que é muito difícil sentir ki de criança. A outra possibilidade, 2, né? É que o Eska tava na mesma situação que eu citei antes e o patriarca tava aí à beira da morte e morreu de forma muito conveniente logo depois que as esferas se dispersaram. Enfim, não dá pra dizer que o que aconteceu é um erro. O que dá pra dizer é que normalmente o autor costuma dar explicações simples, justamente para que essas interpretações não fiquem pipocando na mente dos leitores, até porque isso é sinal de pouco desenvolvimento. É estranho mesmo que ele não tenha feito algo tão claro pra essa cena, mas de qualquer forma tem uma explicação que consegue convencer. Mesmo considerando que alguém experiente e forte como o Vegeta não tenha conseguido sentir o ki dos Namekusei Jins, que não tinham a menor razão para esconder aí a sua presença. A não ser que eles estivessem desmaiados ou então realmente mortos. Ou que o autor tenha algum propósito nisso para explicar no próximo capítulo, que eu acho difícil. Bem, gente, essa foi a minha análise final do capítulo 48 do mangá de Dragon Ball Super. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer apoiar que o canal continue indo assim, que eu continue aparecendo, que os vídeos melhorem cada vez mais, não se esquece de visitar lá o nosso padrinho e me seguir lá nas minhas redes sociais também, porque isso me ajuda a divulgar os vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.